Alô, Léo, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Gilson. Boa noite, os ouvintes aí da Prazer. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui novamente, Léo. E, Léo, O prazer é sempre meu estar aqui com vocês. Obrigado, amigo. E essa situação do Antônio Lopes aí, ela deve realmente ter um desdobramento para que vocês consigam esse intento? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa. Tá bom, Bruno. Olha só, em relação a se vai ter desdobramento, é difícil você afirmar, porque a gente hoje tem à frente do Vasco um presidente que, infelizmente, ele é banana, ele não leva as coisas à frente em defesa da instituição como deveria levar. Então, como essa punição a um associado depende exclusivamente do Dinamite, eu não sei se ela vai ser levada à frente, mas assim, a nossa obrigação como sócio, como torcedor e como conselheiro é não permitir que o Vasco seja mais agredido, como ele vem sendo agredido por todos os lados, e não tem dentro do clube um presidente que tome a frente e impeça isso. Então a gente, a partir desse momento, que a gente já vem fazendo isso há algum tempo, a partir do momento que a gente vai intensificar isso, a gente entende que o momento hoje no Vasco é um momento em que a instituição precisa ser reerguida, precisa ter o resgate da autoestima do Vasco, do amor próprio dos vascaínos. Esse é o primeiro passo para a gente sair desse quadro extremamente crítico, eu acho que o quadro mais crítico da história do Vasco. Então, a gente viu o que o Antônio Lopes fez, o fato dele ser profissional e estar trabalhando para o Atlético Paranaense, eu acho que é válido dentro de campo, dele fazer um trabalho para que o Atlético ganhasse do Vasco. Se tivesse o Atlético ganhando do Vasco num jogo 5-1, onde tudo tivesse transcorrido normalmente, parabéns ao Lopes, e vida que segue. Agora, ele não tem o direito de, primeiro, entrar em campo e ignorar o que estava acontecendo com a família vascaína, com a torcida do Vasco, que estava sendo acuada e ameaçada pela torcida do Atlético, que estava no maior número, né? Na televisão estava todo mundo nervoso com a situação, a maior parte das pessoas, dos vascaínos, tinham amigos lá, e isso passou em branco, passou batida por Lopes, e depois ir ao tribunal e testemunhar, dar um falso testemunho contra o clube. Todas as imagens, Bruno e Gilson, foram nítidas. A torcida do Atlético começou a confusão. Isso, aliás, eu estava lá, viu, Léo? E eu relatei isso aqui. Para quem estava lá, ficou muito claro isso. A torcida do Vasco, no primeiro momento, ela foi acuada e teve o seu espaço invadido. Exato. Então, os depoimentos, as imagens de todo mundo que esteve lá foram unânimes. As únicas vozes que destoaram foi o Lopes e o Petralha. Então, isso, para mim, é grave. Um sócio do Vasco ir a um tribunal e faltar com a verdade, ainda tentando prejudicar a instituição Vasco da Gama, isso, para mim, não tem justificativa. E o Vasco tem que ser firme para impedir que novos casos aconteçam. Essa decisão de buscar a expulsão do Antônio Lopes do quadro de associados, ela se deu no calor ali da partida, quando o Lopes entrou em campo e discutiu com o Peralta, ou a cereja do bolo foi a situação, o depoimento dele no STJD? Não, depoimento, sem dúvida. Até ali o campo, eu acho o seguinte, a gente deve fazer as coisas de cabeça quente. Ainda mais a gente que tá de fora, né? A gente fica agoniado, inclusive na hora do jogo, vendo a confusão quando começou. Eu conversei, né, com os dois, três advogados da Cruzada, todos foram unânimes em afirmar que o Vasco não deveria ter voltado. E eu peguei o telefone, liguei para o Peralta, não consegui falar, consegui contato com a filha do Herculino, que é o vice-presidente, pedi ela para avisar o pai. Fiquei até tranquilo quando eu vi uma entrevista do Peralta logo em seguida, dizendo que o Vasco não voltaria a campo. E aí, logo para minha surpresa, uns 10 minutos depois, vem o time, volta, os jogadores abalados, Pedro Quente tinha dado entrevista dizendo que a família estava na arquibancada, quer dizer, não tinha clima nenhum. Então, esse quadro dentro do campo, se só tivesse acontecido aquilo, eu acho que daria para relevar, talvez fazer uma representação do ponto em relação ao associado Antônio Lopes, pedindo para que não... uma advertência, eu acho que isso aí daria para relevar. Agora, de cabeça fria,
sexta-feira, 5 dias depois da confusão, ele ter a cara de pau de ir para um tribunal e dar aquele testemunho, isso na minha cabeça, Bruno, é inadmissível. O Vasco tem que passar a se posicionar de forma firme. O Vasco é um gigante e hoje ele está, todo mundo achando que pode montar no Vasco. E a coisa não é assim, não funciona assim e nós, vascaínos, não vamos permitir, ainda que o presidente seja omisso, frouxo e permita. Eu queria deixar bem claro que nós abrimos aqui o espaço para o Antônio Lopes também, para ele se defender, só que eu conversei com ele por telefone e ele me disse o seguinte, que a direção do Atlético Paranaense não permite que ele fale e que eu teria que pedir permissão. O Atlético Paranaense não permite que ninguém fale, essa é a grande verdade, só na rádio deles. Então eu me dou o direito de não me submeter a esse tipo de determinação de clubes antidemocráticos, né? Claro. Então eu não vou ouvir ninguém, se pode o Lopes falar, não pode. Então... Ele não quer falar. Vai dizer que não pode, porque só pode falar na rádio deles lá. Eles têm uma rádio. O Atlético Paranaense tem uma rádio deles. Então só pode falar na rádio deles. Jogadores, dirigentes, você não pode entrevistar ninguém. É uma loucura isso. Tanto é que os repórteres não vêm em treino, não participam de treino, não participam, não tem coletiva. Só na rádio. Se você quiser ouvir algum jogador, você tem que ouvir a rádio deles. Não, isso é um absurdo, não. Agora... Isso lembra a época da ditadura, né? Que você só tem aquela verdade para falar e você tem que seguir aquela linha. Quer dizer, o cara impõe isso, você tem que engolir. Claro que eu não tenho nada pessoal contra o Lopes, nem tinha. Inclusive, pela história dele no Vasco, sempre torcia quando o Lopes saiu em outros times, com uma boa campanha desses times, como estava torcendo para o Atlético Paranaense, óbvio que não contra o Vasco, mas a Copa do Brasil, então, ainda mais que era contra o Flamengo, foi a campanha do Atlético Paranaense toda eu acompanhei. Então, quer dizer, não tinha nada pessoal contra o Lopes. Agora, de novo, a gente não pode admitir que aconteça esse tipo de coisa com a instituição Vasco da Gama, como agora a Nissan está querendo fazer. Isso que a Nissan está fazendo, de querer romper o contrato com o Vasco pela briga lá das torcidas, isso é uma verdadeira... É um verdadeiro absurdo. É lamentável que uma empresa como a Nissan se posicione dessa forma. E o Vasco tem que ser firme. Os torcedores do Vasco agora têm que ser firmes contra a Nissan. Não tem que comprar mais produto na Nissan, tem que fazer campanha contra a Nissan, porque eles estão achando que é favor associar a marca ao Vasco. E não é favor, não. Porque a marca Vasco é muito maior que a Nissan. A marca Vasco, né, o Vasco tem 16 milhões de apaixonados. Então, Nissan perto do Vasco não é nada. E outras marcas também. Elas não estão fazendo favor nenhum. Isso tem que ser um negócio bom para eles. Se eles entendem que não é um negócio bom para eles agora têm que sofrer a represália da torcida do Vasco, até porque a maneira que eles estão fazendo esse rompimento e o momento que eles estão fazendo esse rompimento e a justificativa por qual eles estão fazendo esse rompimento é vergonhosa. Léo, eu quero até abordar essa situação da Nissan com você, porque geralmente contratos passam por conselhos deliberativos, mas eu queria só lhe perguntar uma situação. Antônio Lopes, só para a gente terminar essa página. Antônio Lopes, existe um prazo para que o presidente Roberto Dinamite dê ali defira o pedido de vocês ou não? Como é que está essa situação? Olha, o Bruno, não há prazo no estatuto. A gente espera que ele tome uma posição logo. E olha só, o que o Vasco tem que fazer nesse momento é tomar uma posição. Se não quer eliminar o Lopes, estamos fazendo a eliminação porque é a pena que o estatuto fala. Não é porque a gente inventou isso. É a pena que o estatuto fala. Agora, se o presidente entende, não é situação para eliminar o Lopes, chama o Antônio Lopes, chama o associado Antônio Lopes, interpela ele, e se for o caso, dá uma advertência, uma suspensão, que for. A situação só não pode passar em branco. As pessoas só não podem fingir que isso não aconteceu, que um associado foi ao tribunal para mentir contra o Vasco. Só isso, ninguém pode fechar os olhos para isso. Tem que ser tomada uma atitude. Se não é a eliminação, se ele não tem coragem para isso, se ele não quer seguir o estatuto, paciência, tome-se outra atitude. Essa situação só não pode passar em branco como outras não poderão. Certo. Bom, agora eu lhe faço uma pergunta como conselheiro, que é dentro do Vasco. Essa situação da Nissan, a gente abordou inclusive esse tema aqui, não sei se você tem conhecimento sobre as cláusulas contratuais desse compromisso com a montadora Nissan, mas esse rompimento, a Nissan tem embasamento legal para fazê-lo, hein, Léo? O Bruno, infelizmente, no Vasco, nada passa pelo Conselho Deliberativo. Já é uma sorte passar pelo Conselho Fiscal. E também não deve ter passado, porque previamente ninguém submete documento nenhum aos conselhos do clube.
Isso é uma falha grave que permite que os governantes cometam, os presidentes do Vasco cometam erros em cima disso. Os contratos não estão passando pelo Conselho, é? Não, evidentemente não. Pelo Conselho Deliberativo, nem depois, né? O Conselho Fiscal parece que ainda tem acesso ao contrato depois que ele já foi feito. Aí tem acesso às cláusulas para poder até fazer a análise das contas que, inclusive, parece que teve o parecer hoje protocolado no clube do Conselho Fiscal nas contas de 2012, até um furo vou dar aqui na Rádio Bradesco, reprovando por 3-0 o balanço de 2012. Então, quer dizer, quarta vez que o balanço da dupla Roberto Dinamite e Nelson Rocha é reprovado. Seria, se isso fosse confirmar, mas foi uma informação que eu tive e deve agora, nos próximos dias, o parecer chegar para os conselheiros, né? Mas não é nada sigiloso, é uma coisa oficial, o parecer do Conselho Fiscal está protocolado na Secretaria do Clube. Agora, então, mas de qualquer maneira, se o Conselho Fiscal não tem acesso previamente ao contrato, tá? Ele só vai ter acesso depois, quando ele quiser fazer alguma verificação. Acho que o Conselho Fiscal do clube, como é o único órgão que está realmente atuante, infelizmente o Conselho Deliberativo do qual faço parte não está atuante, né? A gente com minoria não tem forças para fazer o Conselho andar, o presidente Abílio Barros também é omisso, também não convoca reunião e o clube não é à toa que está largado. Então o Conselho Fiscal já não, o Conselho Fiscal está trabalhando bem, está fazendo está tendo uma atuação boa. E eu espero que o Conselho Fiscal peça esse contrato da Nissan, dê uma olhada e que o Vasco tome as devidas providências. Não pode deixar passar isso barato. Você citou um assunto aí e chamou a atenção. Em 5 anos, são 4 reprovações de contas, é isso? 4 reprovações de conta e a quinta não foi porque tá tudo atrasado, né, no Vasco. Então, ninguém sabe, né? Mas... parece que existiu uma aprovação na primeira metade, né, que foi o balanço da metade de 2008, em que o presidente do Conselho Fiscal, na época, até que saiu uma gravação aí, disse que ele estaria aprovando, tem em consideração a gestão de Dinamite está começando, que não tinha tempo ali para ver todas as contas como deveria ver. Se deu um voto de confiança, aprovou, mas 2009, 2010, 2011, 2012, reprovados. E eu acho que 2013, pela situação que eu vejo do clube, pela falta de desorganização, pela bagunça administrativa, pelo descontrole, eu não acredito que o Vasco tenha mudado o quadro e ano que vem a gente deve ter aí a quinta reprovação, o que é lamentável. Certo. Léo, eu queria abordar mais um assunto com você. A gente sabe que hoje, no Tribunal de Justiça do Rio, inclusive teve um desdobramento disso hoje, nesta terça-feira, a respeito de uma ação movida, se eu não me engano, por alguém, eu acho que é o José Henrique, da Chapa Seremos Campeões, né? José Henrique Coelho. José Henrique Coelho. Para que a eleição de 2011, que elegeu o Roberto, ou que reelegeu o Roberto, fosse impugnada. Como é que está essa situação? Porque existe agora a possibilidade da eleição o pleito de 2014 ser antecipado. É isso mesmo? Esclarece pra gente. Tá, então vou até separar a questão, Bruno, em 2 partes, tá? Uma é a ação em si, o pleito 2011, e outra é a forma como eu veria uma antecipação de eleição. Tá, em relação à antecipação de eleição, eu acho que tem que ser feita aí dentro do estatuto, não pode fugir o estatuto, a gente teria que ver dentro do estatuto como poderia fazer para o Dinamite sair do Vasco quanto antes. Eu acho que isso aí é importante até para que 2014 o Vasco não sofra de novo uma troca no meio do mandato. Então, tudo tem que se fazer dentro da regra. Eu sou extremamente favorável a que a eleição seja o quanto antes, desde que haja no estatuto uma sinalização, um artigo que faculte isso. Que possibilite no caso contrário, a eleição deve acontecer aí final de maio, quem entrou até início de março vota, e a posse vai ser em agosto, acho que se não houver nenhuma mudança. Em relação a pleito 2011, eu mantenho sempre a posição que eu tive. Eu acho que o Zé Henrique, como qualquer outra chapa, tem todo o direito de ir à justiça. Inclusive, quem se sente prejudicado em alguma coisa sempre tem que ir à justiça. Então, o que o juiz acatar, nós estamos de acordo. Agora,
eu não tenho como falar que a eleição foi fraudada. Eu não tenho nem cara de pau de falar que foi fraudada, porque eu perdi a eleição por 2.000 e poucos votos a 200. Não foi por fraude que eu não ganhei essa eleição. Realmente, naquele momento ali, a torcida ainda estava iludida pelo Roberto Dinamite. Então, dentro dessa ação, é bom até ficar claro, porque se você falar, a Cruzada entrou com um agravo para manter o resultado da eleição. Não foi isso. Nós entramos com um agravo para manter o Conselho Deliberativo até que saísse o resultado do julgamento. Ou seja, vou fazer uma analogia com um campo, por exemplo. Se você tem um jogador que foi expulso e você está recorrendo a isso, não sabe se vai ter punição ou não, você não vai deixar o jogador de fora das partidas enquanto o julgamento não sai. Então, no nosso entendimento, enquanto a justiça não definisse se a eleição foi válida ou não foi válida, os conselheiros teriam que ser os que foram eleitos em 2011. Então, a gente entrou com esse agravo, a juíza entendeu que realmente o nosso play estava correto, e enquanto não foi julgado, foi mantido o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo eleito em 2011, com 30 conselheiros da Cruzada e 120 do Dinamite. Não mudou presidente, não mudou nada, porque mesmo que a gente não entrasse com esse agravo, o Dinamite continuaria presidente, porque ele era o presidente no mandato anterior, de 2008 a 2011. A única coisa que seria diferente seria o Conselho, onde no lugar da Cruzada teria 30 conselheiros a mais ligados ao Eurico. É por isso que o Eurico não gostou desse agravo, e aí paciência, cada qual com seus problemas. Certo. Então, você neste momento diria que essa antecipação da eleição, ela é plausível? É realmente provável que isso aconteça? Olha, existem muitas pessoas no clube, inclusive nós, favoráveis a isso pelo Vasco. Eu acho que o Dinamite tem que sair o quanto antes, não pode mais ficar no clube, diante de tudo que ele fez, e quanto mais demorar essa troca, mais a instituição vai sangrar. Então, eu torço para que haja uma brecha, algum meio legal, que se for ilegal nós estamos contra, algum meio legal dessa eleição ser o quanto antes, e que possa uma gestão nova dar novas esperanças aos vascaínos e fazer o trabalho decente que deveria estar sendo no Vasco, feito no Vasco há muito tempo e não está sendo feito. Tá certo. Eu sei que você não preside o conselho, Léo, mas como membro do Conselho Deliberativo, eu lhe pergunto o seguinte: o que você achou dessa situação toda no STJD, o Fluminense permanecendo na Série A, a Portuguesa descendo? Como é que você avalia essa situação pós-campeonato? Como o Gilson Ricardo diz aqui, a gente já está chegando na 41ª rodada, né? O Gilson tá certo. Olha só, eu vou manter o que eu falei. Se a justiça entendeu que o Fluminense deveria subir ou não cair, aí paciência, acho que a Portuguesa errou, né? Inclusive os juristas, até uma coisa que ficou dúbia era se o jogador poderia pedir um recurso, entrar com recurso, e por isso ele poderia jogar no domingo. Eu conversei com alguns advogados de direito esportivo ligados à Cruzada, e o que eles falaram é o seguinte, que o procedimento correto é você já entrar com efeito suspensivo na mesma hora. E a Portuguesa abriu mão disso. Então eu acho que a Portuguesa errou. E aí o Fluminense se aproveitou disso. Agora, realmente, o Fluminense é um clube que ele tem muita preocupação com a Série B, porque ele foi para a Série B e caiu para a Série C. Ele sabe ali que dói. Ele não é um clube que vai para a Série B e ganha como o Vasco ganhou no ano seguinte. O Vasco, cair é ruim, cair é doloroso, mas a gente sabe que a gente sobe dentro de campo. Já o Fluminense, como sabe que dentro de campo não vai subir, eles têm que correr e tentar agilizar na justiça. Conseguiram mais uma vez. Mas, paciência, vida que segue. Quem sabe, ano que vem o Fluminense não cai de novo. Para te liberar, Léo, tem uma notícia, inclusive, aqui no site Net Vasco, né, de que um grupo de torcedores vascaínos já vem articulando aí uma ação na Justiça Comum, pedindo uma indenização e a punição a quem eles consideram responsáveis naquela confusão de Joinville, no caso a arbitragem, a CBF e a Federação Catarinense de Futebol. Então, através da Justiça Comum e usando aí artigos do Estatuto do Torcedor, esses torcedores
vão pedir inclusive os 3 pontos da partida para o Vasco. Ou seja, é esperado que essa situação ganhe realmente corpo, né? Os torcedores estão inconformados com essa situação. Se vai ser frutífero ou não é outro papo. Inclusive, eles vêm consultando o advogado Luiz Roberto Levinciano. Tem conhecimento disso aí, Léo? Tem sim, é uma ação que surgiu até acho que no próprio fórum da NET Vasco, Associação de Torcedores. Tem meu total apoio. Alguns membros da Cruzada que foram ao jogo estão até também já se mobilizando para entrar com uma ação, vão entrar até através do Departamento Jurídico da Cruzada. Quem quiser o auxílio ou entrar junto nessa ação pode mandar um e-mail aí para contato@cruzadavascaína.com.br. A gente tá solidário a essa causa. Os torcedores do Vasco têm que entrar mesmo, e está faltando aí entre os responsáveis, talvez o maior responsável, que é o Atlético Paranaense. Você acabou não falando, não sei se não está no alvo dos torcedores ou não, mas deveria estar. Por que o Atlético Paranaense? Porque o Atlético Paranaense era o responsável pela segurança do jogo por ser o mandante. E o Atlético Paranaense, segundo as declarações do chefe do dono da empresa de segurança, ele pediu por economia, para colocar menos seguranças do que é o indicado. Então, quer dizer, o fato lamentável número 1 é o procurador do Estado de Santa Catarina impedir policiamento no jogo, que isso é a maior imbecilidade que eu já vi na minha vida, um jogo de futebol começar sem policiamento. É alguém dizer que a polícia não pode estar lá. Olha só, a maior função do Estado, maior do que educação, maior do que saúde, é garantir a segurança, porque saúde, educação, que pese que o Estado tenha que fornecer, eu posso conseguir num colégio privado, num hospital. Agora, a segurança, como é que eu vou fazer isso? Eu vou contratar milícia agora para me defender, então vai virar uma guerra de milícias? Então, a função primordial do Estado é a segurança. O Estado tem que garantir segurança em todos os eventos, e ali não era diferente. Então, isso foi um absurdo. O juiz, sabendo que não tinha policiamento, começar o jogo é um irresponsável, tem que ser punido. A Federação de Santa Catarina, não sei porquê, mas se tiver algum artigo aí que dê responsabilidades a eles, tem que cumprir, tem que ser. E o Atlético Paranaense foi irresponsável, foi egoísta, foi mesquinho, foi todos os adjetivos, porque não se economiza com segurança. Você fazer um jogo daqueles, e o chefe da segurança deu uma entrevista na televisão falando que do lado do Vasco são 6 pessoas, do lado do Atlético Paranaense 3. Pô, com 9 seguranças, como é que você vai segurar uma torcida? Sabendo que torcida organizada, infelizmente, é um meio que tem pessoas corretas, mas tem pessoas que vão para brigar. E você vai segurar isso com 9 seguranças? Quem é o doido que contrata isso? O Atlético Paranaense tem que ser responsabilizado e responsabilizado pesadamente nisso. Tá certo. Léo, muito obrigado. Leonardo Gonçalves, conselheiro do Clube de Regatas Vasco da Gama, membro da Cruzada Vascaína. Mais uma vez a gente agradece aqui ter os seus esclarecimentos de uma pessoa que está dentro de um dos poderes do clube. Aliás, para quem não sabe, o poder do conselho, ele é superior ao poder executivo, né? É um poder, de fato... Se ele atuasse, né? Sim. Não, mas aí eu não vou entrar nesse mérito, né? Bom, Léo, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Um abraço. Eu que agradeço, Bruno, Gilson, sabe que eu sou fã de vocês, ouço o programa sempre precisar, estou à disposição. Muito obrigado. Valeu, Leonardo Gonçalves, que é